Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao episódio 60 do podcast Ponto de Encontro, a parada obrigatória do profissional da indústria farmacêutica, o propagandista, o consultor que deseja alcançar a alta performance, tendo a grata satisfação de receber aí mais um grande nome de peso da indústria farmacêutica, o Fábio Campano, para a gente conversar um pouquinho, né? Algumas reflexões sobre carreira e desenvolvimento profissional na EF. Fábio, seja muito bem-vindo. É um grande prazer te receber aqui no Ponto de Encontro. Boa noite, Elber. Obrigado pelo convite. Boa noite, colegas que estão presentes no ponto de encontro. Muito obrigado aí pelo convite, pelo tempo para podermos conversar um pouco, trocar ideias e aí enriquecer o nosso dia a dia, falar de carreira, para que a gente possa juntos evoluir. Muito bom, muito bom. Com certeza. Eu quero agradecer aqui, deixar registrado publicamente também. Agradecimento ao Gil Pota, participou do episódio aí já, logo no iniciozinho do projeto do Ponto de Encontro, e foi quem me conectou com o Fábio para estar aqui recebendo ele hoje. Então, Gil, receba o meu abraço aí, cara, em Curitiba. É muito bom ter essas amizades que a gente vai fazendo, apesar de não conhecer pessoalmente o Gil, nem o Fábio, mas virtualmente poder conhecer e criar um laço aí é muito bacana. Então, Gil, muito obrigado aí por ter nos conectado. Fábio, eu queria pedir para você fazer aí uma breve apresentação para que as pessoas possam conhecer um pouquinho aí da sua trajetória profissional, do convidado que a gente está recebendo aqui no ponto de encontro hoje. Legal, Elber. A gente acaba conversando muitas vezes com os colegas de forma natural, de forma informal, né? E é muito prazeroso, eu gosto muito quando a gente consegue falar sobre carreira, sobre desenvolvimento. E quando eu recebi esse seu convite para que a gente pudesse conversar durante algum tempo sobre isso, eu fiquei muito satisfeito, muito feliz. E que bom que temos esse espaço, porque nós, como gestores, como líderes, a gente gosta muito de ver as pessoas crescerem, as pessoas é, buscando desenvolvimento. Então, quando a gente tem essa oportunidade, conversa muito com o propósito da gente, a gente fica muito satisfeito. Eu sou o Fábio Campano, me apresentando aqui rapidamente para vocês. Sou nascido em Maringá, interior do Paraná. Fiquei de olho aqui quando o pessoal estava se apresentando para ver se tinha alguém da terrinha ali, mas acho que de Maringá nesse momento não. Se bem que temos pessoas aí de todas as partes do Brasil, né? E essas são as maravilhas da tecnologia, como a gente comentou agora há pouco. Exatamente. Sou nascido em Maringá, na infância ainda meus pais se mudaram para Umuarama, sempre no norte, noroeste do Paraná ali, depois voltamos para Maringá, onde eu morei até 2009 e em 2009 fui transferido para Curitiba, onde moro desde então, né? Sou pai da Camille, sou casado com a Melissa e já há algum tempo na indústria farmacêutica. Quantos anos já de indústria, Fábio? Há 2001, 25, 24 anos. 24 anos. É. É. Uma história rica, né, de aprendizados aí. Então é muito legal aí Já poder pensei compartilhar. até, já pensei até em escrever livro, viu, Wilber? Pois é. Dizem que a gente tem que escrever um livro, plantar uma árvore e tem uma outra coisa que tem que fazer aí para falar que a gente passou aqui na Terra, né? Exatamente. Bom, para Esqueci mim qual é a terceira. só falta escrever o livro. Pois é. Ainda dá tempo. Se Deus quiser, vai ser e vai contribuir muito aí. Fábio, ao longo desses 24 anos aí, o que não faltam são experiências para poder compartilhar, né? Para começar um pouco, a gente aquecer esse bate-papo aqui, como que foi que começou, que surgiu o interesse na indústria farmacêutica e qual foi o momento que te marcou nessa início dessa trajetória na indústria farmacêutica? Ótima pergunta, Wilber. E pensando um pouco sobre isso, eu lembro de uma característica que eu acredito que seja imprescindível aí para os profissionais e nós que trabalhamos na indústria, ou quem quer trabalhar na indústria, ou para o profissional de um modo geral, independente da área. Existe uma palavrinha que faz toda a diferença para as pessoas despertarem o interesse e buscar a evolução na vida, né? Que é a ambição saudável. Por que que eu trouxe essa palavra aqui como pontapé inicial, né? Eu fiz graduação de Ciências Contábeis na UEM, em Maringá, Universidade Estadual de Maringá, e quando eu estava ali por volta do terceiro ano da faculdade, eu tinha uma amiga que trabalhava no Banco Bradesco,
E eu falei para ela, antes eu trabalhava numa empresa de assessoria contábil, comercial, né? E eu comecei lá como auxiliar de escritório, depois passei a auxiliar de contabilidade e tal. E era uma empresa pequena, uma empresa de, em média, 12 funcionários. E eu falei, bom, para eu crescer aqui, só se eu comprar o escritório, né? Só se eu virar dono. E o chefe não vai querer vender, e eu também, contabilidade, eu estava no meio ali, mas eu achava muito chato aquilo. Tanto é que eu acabei ficando mais, coincidência ou não, né? Me colocaram ali mais na parte de relações com os clientes, negociação e tudo mais. Isso eu tinha 18, 19 anos, aí comecei a fazer universidade e tal, e fui, tinha uma amiga que trabalhava no Bradesco, e aí eu falei para ela, falei, olha, eu sabia que o Bradesco contratava muita gente que era dessa parte de economia, contábeis, administração. Falei, o dia que você tiver uma vaga lá, você me convida para eu fazer uma entrevista, né? Só entrega o meu currículo que o resto é comigo, eu me garanto. Falei assim, né? Não me garantia nada, só mas falei, né? E eu tinha uma ambição, um desejo muito grande de sair daquele momento que eu estava. Minha família sempre foi maravilhosa, mas uma família simples, né? E aí eu olhava, eu pensava, puxa, eu quero e preciso mais. Só que nesse ambiente que eu estou, nessa empresa que eu estou, eu tenho limitações. Então eu preciso participar de uma grande corporação, eu preciso estar numa grande corporação para que eu possa ter espaço para crescer, né? E tudo isso meio intuitivo, né? Se existisse um Uber Lisboa naquela época, tenho certeza que eu teria sofrido bem menos e teria atingido meus objetivos com bem menos sofrimento e com bem mais velocidade, né? Tudo isso muito intuitivo ali atrás. Um belo dia, essa amiga fala para mim, Fabio, eu sei que você já falou aí sobre o Bradesco e tal, no momento não tem nenhuma oportunidade lá, mas passou um cara lá esses dias, foi abrir uma conta. E a gente conversando e tal, ele perguntou se eu não queria trabalhar com um negócio de representação de remédio, negócio de. Mas não é venda, é um negócio meio ligado a marketing. Eu não entendi direito, mas como eu estou muito bem no banco, eu agradeci e disse que não tinha interesse, mas eu lembrei de você. Ele me deu o telefone, e como o teu perfil é muito parecido comigo, você não quer fazer contato com ele? Eu falei, medicamento, né, cara? Que nunca nem passou pela minha cabeça isso, mas beleza. E aí fui lá, liguei para a pessoa na época, né? Marcamos uma entrevista e fizemos o processo. Deu certo, eu acho que ele percebeu em mim que eu tinha zero de conhecimento, né? Estava apenas iniciando minha carreira, tanto na vida profissional como pessoal também, estava super jovem e tal. Mas ele falou, acho que eu vou dar uma chance para esse maluco aqui, que esse cara quer muito, né? E aí volta no começo da história, a importância da gente ter ambição e conseguir, dentro do nosso propósito, transmitir isso. E aí já entra uma outra habilidade muito interessante, porque eu, dentro das minhas limitações, mas eu procurava comunicar isso, né? E a comunicação faz todo sentido aí para quem quer evoluir. Exatamente. Essa ambição, como você traz, eu também compartilho da mesma opinião. É uma ambição saudável, é o que tira a gente da zona de conforto, leva para a zona de desenvolvimento, para uma zona de crescimento, que proporciona a gente dar próximos passos na carreira, né? Hoje o mercado farmacêutico especificamente, não tem espaço para o profissional que quer se acomodar. A dinâmica do mercado está cada vez mais intensa. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui também. E essa adaptação às mudanças, deixou de ser um diferencial para ser uma obrigação. Quem não se adapta rápido a esse mercado fica para trás, não tem jeito. E em Adaptabilidade, cima, né, Elber? exato, exatamente. E pegando um gancho sobre isso, certamente você passou por grandes e diferentes desafios na sua carreira. O que te motiva a estar enganjado e ser um inconformado com pegando esse gancho da adaptabilidade como uma premissa na sua carreira? Como você vê isso aí ao longo da sua jornada profissional? Essa palavra é tão importante que ela possibilita para o profissional não só o ingresso a qualquer empresa que seja, qualquer segmento que seja, quanto o desenvolvimento, né? Eu fazia Universidade de Ciências Contábeis e quando eu vi que o trabalho era essencialmente marketing, terminei minha graduação, mas eu me apaixonei pelo marketing. Eu falei, bom, preciso aprender sobre marketing. Fiz um MBA em marketing, depois, mais tarde, fui promovido a gestor e aí fiz um outro MBA em gestão estratégica de pessoas. E eu fui desenvolvendo as minhas habilidades e buscando competências, buscando conhecimento naquilo que eu percebia que eu tinha que me desenvolver. Todos nós estamos
sempre aprendendo, né, Elber? Exato. Em alguns momentos a gente precisa mergulhar, aprender um pouco mais, e aí entra uma outra soft skill que faz toda a diferença, que é o autoconhecimento, a importância de eu estar atento àquilo no que eu sou bom e naquilo que eu preciso me desenvolver. Então, quando a gente fala de adaptabilidade, e é uma característica, é uma habilidade que faz toda a diferença para o profissional, inclusive quando você vai ficando mais velho, né, com o passar do tempo e o passar das empresas, cada função que você está, quando você é representante, você tem alguns desafios, e aí você vai a pleno e vai a sênior, e a empresa tem outras expectativas, né, com relação a você. E aqui vai um outro insight também, porque quando você entra na companhia, a companhia ela entende que você deve fazer algumas entregas. E conforme você vai evoluindo para pleno, para sênior, ou se você almeja um cargo de liderança, você tem que começar a demonstrar outras habilidades. Tudo isso passa pela adaptação, pela ambição que a gente falou ali atrás, pelo autoconhecimento, pelas soft skills, né? Hard skills muita gente tem atualmente, e que bom, tem que ter, é o primeiro passo, né? Se eu não tivesse faculdade, se eu não tivesse um diploma, nada disso teria acontecido. Ok, só que Certamente. isso vai só até a página 2. E o que mais depois, né? Porque uma coisa que eu rebato sempre aqui com as pessoas que eu converso é a importância da ação. Porque pensar fora da caixa sem agir não vai resolver o problema de lugar de ninguém, muito menos da empresa. E a gente precisa agir. É a ação, o movimento que traz um resultado. E essa evolução na carreira é uma coisa que a gente precisa tomar um cuidado. Não é o tempo de indústria farmacêutica que define se você é um pleno, um júnior, um pleno ou um sênior, ou se você está preparado para a gestão, mas são as suas entregas, os resultados, os seus comportamentos no dia a dia que vão te credenciar para o próximo grade na carreira. E isso tem que ficar muito claro para as pessoas, porque hoje tem muitos profissionais ficando para trás e a gente vê uma juniorização da força de venda porque muitos profissionais têm parado na carreira. E eu não estou falando aqui de idade, de etarismo, estou falando de juniorização de pessoas sem experiência ingressando no mercado farmacêutico, que é diferente do aspecto de etarismo de idade de pessoas que estão, demissões de pessoas mais velhas entrando. Mas a gente tem visto pessoas mais 50 ingressando na indústria farmacêutica, não na quantidade que a gente gostaria, mas a gente vê pessoas mais 40 ingressando, neófitos na indústria farmacêutica. Então, é essa juniorização que eu estou falando. Como que você vê isso aí, a sua visão sobre esses aspectos dessa mudança no mercado farmacêutico que tem aumentado significativamente nos últimos anos? Interessante demais essa pergunta, Elber. Uma empresa quando abre as portas para um neófito, naturalmente ela está dando muitas oportunidades, né? Ela está ampliando o acesso à carreira, à entrada na empresa, na indústria farmacêutica de um modo geral. Vale ressaltar que isso é uma porta de entrada, né? Ou seja, a empresa, de fato, ela admite, as empresas, né, de um modo geral, elas estão cada vez mais abertas a neófitos, independente da idade, como você mesmo colocou. Fato é que as empresas precisam de pessoas que entreguem, pessoas que entreguem uma performance, no mínimo, dentro daquilo que a empresa tem como meta, ou de preferência com uma alta performance, né? E aí vale a gente lembrar que essa juniorização, digamos assim, ela é apenas uma porta de entrada, porque a empresa ela precisa de pessoas que tenham pensamento crítico, que tenham conhecimento, que façam contribuições que excedam, e isso naturalmente, se a gente lembrar lá da liderança é, comportamental, a liderança que passa ali é, Situacional? situacional, essa é a palavra, a liderança situacional que passa ali pelos quadrantes, né, de acordo com o momento de cada profissional. Em algum momento, a empresa vai precisar de pessoas com uma senioridade maior. Em algum momento, a empresa vai
precisar de pessoas que queiram ser gestores, que queiram ser líderes. Em algum momento, a empresa vai precisar de gente para a educação corporativa, de gente para o marketing, e ela vai buscar dos talentos internos. Então, sim, a juniorização é um movimento que é muito legal porque abre a porta para muita gente que quer ingressar na indústria farmacêutica, para que tenha ali a entrada, né, garantida. E depois é com a pessoa. E aí, de novo, autoconhecimento e autorresponsabilidade, né? Exato. Está nas mãos da pessoa construir o seu desenvolvimento, aproveitando essa oportunidade e evoluir dentro da empresa, né? As empresas que crescem, principalmente na indústria farmacêutica, que é um mercado altamente competitivo, altamente dinâmico, as empresas precisam de gente. As empresas precisam de líderes. Então, se você consegue de alguma forma mostrar o teu valor, se você consegue de alguma forma exceder nas entregas, né? E a gente vai falar um pouco disso ali na frente também, da parte comportamental, o querer fazer, o estar disponível, o estar disposto, buscar conhecimento, fazer o que você se propõe a fazer com alegria, com satisfação, naturalmente você vai ter as conquistas garantidas aí, naturalmente você vai ser reconhecido. Exatamente. Porque uma coisa que a gente não pode terceirizar é a gestão da nossa carreira, né? Não é da empresa, é algo que eu tenho que fazer para mim mesmo. E a gente vive uma época hoje, como sociedade, não especificamente na indústria farmacêutica, onde a informação ela está abundante. A gente é impactado a todo momento, com até mesmo com excessos de informações que a gente precisa filtrar para entender o que é necessário daquilo que não é urgente, o que é importante daquilo que não é urgente. E o profissional hoje ele tem que assumir as rédeas da carreira dele. O sênior hoje ele foi um júnior ontem. O gestor de hoje foi um rap júnior também ontem. Então essa evolução ela acontece de uma maneira gradual ao longo dos anos. Você não entrou como gerente regional, nem como gerente tal. Você tem que passar vários ali passos na carreira, vários degraus para chegar na posição que você conseguiu conquistar. Só que você tem que pagar um preço para isso. E muitas pessoas não pagam preço. Então, aqui fica um alerta para você que hoje está meio estagnado na carreira, para dar uma movimentada na sua carreira. Porque essa acomodação, ela pode custar caro para você em breve. Então, a gente tem que se preparar continuamente. Você falou adaptabilidade. A mudança, ela é uma constante hoje no nosso mercado, na nossa vida. E quem não se adapta vai ficar pelo caminho, não tem jeito. A gente precisa estarmos acompanhando a evolução do mercado, para onde aponta o futuro da indústria farmacêutica, para a gente ganhar relevância. Senão não tem jeito, concorda, Fábio? Totalmente. É como se a gente pensasse que o sinal da antena está vindo de uma direção. Se eu estou com a antena virada ao contrário, se eu estou diferente dos objetivos da companhia, se eu estou resistente às mudanças, não tem como dar certo, né? Agora, se eu estou disposto a me adaptar, buscar ajuda, me comunicar, me propor, estar disponível, quantas vezes você está disponível para fazer o que tem que ser feito? Quantas vezes você pede ajuda para o teu gestor? Quantas vezes você apresenta alguma proposta para o teu gestor? Quantas vezes você apresenta alguma análise estratégica? Esse é o meu setor, ele está assim, esse é o meu share, esse é o meu resultado. Realmente aqui eu preciso evoluir, eu preciso melhorar nesse produto, no outro produto eu estou muito bem, o objetivo é blindar, meus clientes são esse, o que eu vou fazer? Quantas vezes você chama o teu gestor para uma reunião dessa? Eu tenho certeza que você tendo essa atitude, você trouxe uma palavra muito legal agora há pouco, né, Elber? A ação tem poder quem age, né? Quantas Exato. vezes você teve essa atitude, essa proatividade de mostrar para o teu gestor que você de fato merece ser um sênior, de que você de fato merece ser um gestor, porque a tua visão ela está estratégica. Você está olhando não só para o teu mundinho, os teus clientes médicos, o teu setor, os teus PDVs. Você está olhando para a cidade como um todo, para todas as linhas. A MS tem várias linhas, inclusive, né? Várias empresas têm várias linhas. Os produtos fazem interface. Como que eu posso concatenar isso? Como que eu posso melhorar meu resultado, levando em consideração o trabalho em conjunto com os colegas? Perfeito.
né? Tá na nossa mão, tá na nossa mão. E aí você Exatamente. trouxe um ponto agora muito interessante, Elber, do perigo de eu não me movimentar, né? De eu ficar esperando as coisas acontecerem e muitas vezes esperando que o gestor me traga alguma coisa. Isso é muito perigoso. E não é essa atitude que vai nos movimentar para pleno, para sênior, para um cargo de gestão, para um cargo de marketing dentro da matriz. Exato. Eu converso muito com profissionais da indústria farmacêutica. Nos últimos 3 anos, aí 2 anos e meio, já passei de 1.000 pessoas que eu já conversei. Então, realmente, eu converso muito, desde o neófito até gestão, gestores de alto nível. E uma coisa que eu observo muito é que os profissionais, executivos, né, o propagandista, muitas vezes, ele quer promoção. Todo mundo quer ser promovido. Só que ele fica esperando, "Não, na hora que me pagar como pleno, eu vou ser pleno." E uma coisa que eu ouvi uma vez e me marcou muito foi que a gente tem que parecer antes de ser. Eu tenho que pagar o preço. Eu já tenho que ter comportamentos e resultados para quando tiver a tão sonhada promoção, eu possa ser aproveitado. Então, a preparação ela sempre vai anteceder as oportunidades. E eu preciso disso, porque como gestor, eu converso com gestores de todos os níveis, é unânime a preocupação deles de encontrarem talentos para serem desenvolvidos, o desejo deles de ter internamente pessoas que queiram galgar novas posições dentro da empresa, porque oportunidade na indústria farmacêutica não falta. O que falta muitas vezes é o profissional no momento certo ali, se preparando continuamente para aproveitar essa oportunidade. Pronto, eu acredito que dificilmente nós estaremos para os desafios que virão, mas a gente tem que estar preparado para enfrentar os desafios. Dizem que a sorte é o encontro do preparo com a oportunidade, né? E de nada vale eu estar numa empresa, independente de qual seja, que tem N oportunidades, se eu não estou preparado para ela ou se eu não consigo comunicar em todos os aspectos, que eu estou entregando mais do que o esperado. E até em linha com o que você comentou, né? Se eu quero ser pleno, se eu já sou pleno e quero ser sênior, eu preciso parecer um sênior. Se eu sou pleno e quero chegar a sênior, eu preciso que o meu gestor perceba em mim que eu já sou um sênior. Porque a primeira oportunidade que tiver, ele vai lembrar de mim e vai perceber que eu estou preparado. O mesmo vale para quem quer um cargo de gestão. O que eu estou fazendo para, né? E aí é natural o comportamento. E muitas vezes não precisa de eu comunicar isso formalmente, muitas vezes não precisa nem de eu falar isso, né? Os meus comportamentos, as minhas atitudes, eu ser o primeiro a chegar, o último. E coisa simples, tá? Postura, ser o primeiro a chegar, o último a sair, estar disponível, ser uma referência quando o gestor, quando a empresa precisa de uma referência, ser um procurador da empresa, ser aquele que multiplica a cultura da empresa, ser aquele que ajuda a multiplicar os objetivos, ouvir os colegas, ajudar os colegas quando. Uma coisa muito simples: um colega chega na equipe, um colega novo, neófito que seja. Quem é que pega na mão desse colega? Quem é que ajuda esse colega? Eu tenho certeza que esse colega, na reunião, quando o gestor perguntar para ele, e aí, como é que tá? Pô, eu tive um super apoio do Elber, o Elber me chamou, o Elber comentou comigo quais são, como são as metas da empresa, como que eu tenho que fazer, me ensinou a fazer ali o lançamento das visitas. Cara, naturalmente você vai ter pessoas fazendo a sua propaganda para as pessoas importantes na companhia, né? Naturalmente você vai ter uma Exatamente. pessoa, e a melhor coisa que tem é falarem bem de você quando você não está presente. Num fórum de reunião gerencial, de reunião executiva, num people meeting, algum de calibragem de gente de gestão, alguma coisa, a melhor coisa que tem é ter alguém te patrocinando, né, falando bem de você, das tuas atitudes, ações, comportamentos, liderança, e aqui a gente passa pela liderança pelo exemplo, né? O quanto você lidera pelo exemplo, mesmo não sendo líder. Para liderança, ninguém precisa de crachá de gerente, né? Ninguém precisa das insígnias, né? Você pode Exato. exercer a liderança sendo representante, e mesmo que você não queira ser gerente, ah, não, eu nunca mais, eu não quero ser gerente, eu quero ser um grande consultor, um grande representante, um sênior, ganhar meu prêmio de 120%, tá tudo bem, você vai chegar lá.
a partir do que você entrega, a partir dos seus comportamentos, a partir desse interesse, a partir desse autoconhecimento, a partir do quanto de desenvolvimento você está buscando e o quanto você está excedendo na tua cadeira. Eu falo muito sobre isso hoje, Fábio, sobre esses patrocinadores, né? Vamos chamar internamente, porque foi um erro que eu cometi na minha carreira. Eu ia para a convenção da companhia, ia para reuniões, eu ficava preso sempre nos mesmos grupos. Perdi grandes oportunidades de me conectar com pessoas com conhecimento maior do que o meu, pessoas que poderiam me agregar muito e eu também, de alguma maneira, agregar na vida deles, porque a gente sempre tem uma troca, né? E perdi, porque me fechei no meu mundinho. A gente tem que ir mais estrategicamente participar das reuniões internas da companhia. Eu preciso conhecer o pessoal do marketing, o pessoal do treinamento, o pessoal da efetividade, o pessoal de compliance, todas aqueles fugiu o nome aqui agora, todos os setores, vamos assim dizer, a gente precisa conhecer internamente porque talvez aquela pessoa vai ser aquela que vai ventilar seu nome numa reunião, numa oportunidade futura de algo que você fez e que não está tão claro. Então, é fundamental. Hoje eu falo muito na minha mentoria, com os meus mentorados, a importância de você ir para as convenções, não para ser interesseiro, mas para se conectar efetivamente e conhecer novas pessoas. Porque talvez você vai conhecer um rap lá do Nordeste que está fazendo um grande trabalho e pode falar para você algo que você não está fazendo e vai ser aquilo que vai reverter o seu cenário, do cenário do seu setor. E você perdeu a oportunidade, passou. É. É fundamental. Eu errei muito nisso. Deixei de me conectar com pessoas e hoje eu não perco a oportunidade de conversar com pessoas e aprender e me conectar. É impressionante o quanto eu aprendo nessas conversas. E é natural isso, né, Elber? Porque dá um pouquinho de medo mesmo, né? Quando você vai conversar talvez com uma pessoa de uma função estratégica, puxa, como que esse cara vai avaliar o meu trabalho? E a ousadia, a coragem, e aí entra a questão de você estar preparado, né? A gente vai falar, e já falou um pouco sobre estudar, Exatamente. buscar conhecimento. Se você está preparado, se você tem o conhecimento, se você faz o trabalho e tem um bom relacionamento com os clientes, claro, dentro das possibilidades, né? A gente sabe do desafio, a quantidade de médicos que cada um tem, mas se você faz um trabalho consistente, você tem uma relação sólida de confiança com os teus clientes, os teus PDVs, e vem alguém trabalhar com você, cara, tudo que eu gostava de fazer quando alguém ia trabalhar comigo era mostrar o meu trabalho. Vamos trabalhar comigo. Exatamente. Enquanto alguns colegas às vezes ficavam meio receosos, meio preocupados, né? Puxa, eu dizia, não, vamos trabalhar comigo, eu não sou perfeito, e que bom que você vai perceber, inclusive, a vida real como é, e eu quero te levar no cliente X, que é assim, o meu trabalho lá com ele é esse, meu objetivo é esse, eu estou caminhando, não cheguei, mas a minha meta é conquistar isso aqui, para isso eu estou fazendo isso, isso e isso, e eu quero que você vá lá comigo, porque para mim é uma honra levar uma pessoa lá para conhecê-lo, tenho certeza que isso vai fortalecer e também quero o teu ponto de vista. Eu aproveitava para absorver também, e faço isso até hoje, né? Absorver um ponto de vista ali, uma contribuição, uma visão estratégica de uma pessoa uma área da companhia diferente da minha, e naturalmente as coisas vão acontecendo. Naturalmente as pessoas vão percebendo que você está interessado, e aí, como você bem colocou, Elber, você não é só um interesseiro, você é uma pessoa interessada e interessante, né? E isso vale para Exatamente. todos os aspectos aí do networking, desde o teu colega representante, que é representante do mesmo nível, na mesma função que você aqui, ele numa outra cidade, passando até os colegas da matriz de diferentes funções, né? Vai do quanto você está disposto e preparado e com coragem para chamar a responsabilidade, né? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, um consultor, uma palestra muito interessante, e ele falou: tragam-me problemas, né? Porque o problema é a oportunidade de eu mostrar que eu tenho valor. Sou perfeito? Óbvio que não. Estou aprendendo? Sim, inclusive vamos aprender junto e tudo mais, né? Mas traga-me problema, que é a oportunidade que eu tenho de mostrar que pelo menos eu estou tentando encontrar alguma solução junto, né? Eu achei muito interessante. Exato. Exatamente. Porque todas as respostas ninguém tem. Nem o gestor. Antigamente tinha aquele peso no gestor, né? Que o gestor tinha que saber todas as coisas, aí não podia errar. Cara, não tem jeito. Com o excesso de informação hoje que a gente tem,
é contínuo esse trabalho. A gente precisa continuamente estar se desenvolvendo, entendendo. O mais importante que eu vejo quando eu falo com as pessoas, o seu gerente nacional vai vir trabalhar com você, seu resultado está ruim, o seu gerente regional, distrital vai vir trabalhar, o resultado não está legal. O que ele quer sair dali é com a certeza de que você tem condições de reverter aquele resultado. A última coisa que você não pode é passar ali e ele falar assim: não tem jeito. O Elber não vai ser ele que vai reverter isso aqui, porque ele não tem capacidade, não sabe nem o que ele está fazendo. É. Nós que somos vendedores, na essência todos somos vendedores, em diferentes funções, na essência somos todos vendedores. Quem dera a gente tivesse resultado sensacional, magnífico em todos os produtos, em todo o tempo. Não, a gente vai ter resultado ruim em muitos produtos, muitas vezes. A questão é, o que eu estou fazendo para mudar esse resultado? Né? E se o gestor entende que você é o agente, você é a pessoa que vai ajudar a empresa a evoluir no resultado, por mais que ele não esteja bom, por N motivos, está tudo bem. A gente sabe que as contratações são feitas pelas habilidades e as demissões pelos comportamentos. Então, tudo que a gente não quer é perceber que um profissional, por algum motivo, não vai conseguir nos ajudar na caminhada para entregar o objetivo. Se o gestor perceber, por algum motivo, que você não vai conseguir ajudar o time, talvez seja o momento que ele vai tomar a decisão, né? E muitas vezes está na nossa mão isso, né? Está na nossa mão mostrar que sim, eu sou a pessoa certa, ok, o resultado não está bom, mas o meu plano é esse, nesse cliente assim, assim, assado, eu estou aqui, quero chegar lá e para isso eu vou fazer assim, assim, assado. Vai dar certo? Não sei. Quem dera desse Tem certo que pôr todas, em né? prática, tem Não que pôr é? em Tem que prática, pôr mas em eu tenho que ter um prática. plano, né? Eu preciso ter um Exato. plano de reversão ou de Sim, alavancagem do meu de resultado, porque alavancagem. se vai dar certo ou não, como você falou, eu tenho que testar, eu tenho que pôr em prática, porque depois que eu colocar em prática, eu vou saber as correções de rota que eu preciso fazer. Mas eu preciso tirar do papel, eu preciso de ir lá no meu cliente, conversar com Exato. ele, eu preciso solicitar o recurso, eu preciso fazer o plano, eu preciso movimentar meus clientes, eu preciso fazer, né? Preciso movimentar. Um general uma vez disse na Segunda Guerra, né? Alguém apresentou um plano e aí alguém falou, puxa, mas isso aqui tem grande chance de não dar certo, né? Ele falou, meu amigo, nós estamos numa guerra, é óbvio que alguma coisa vai dar errado, né? Então, só que a gente precisa fazer, né? Ou a gente faz, ou a gente vai ficar aqui esperando o inimigo atacar e conquistar o território. Vamos para cima, né? Exato, exatamente. Tem um filme sensacional, eu não me recordo o nome dele agora, da Segunda Guerra Mundial, que foi o Planejamento para o Desembarque na Normandia. Cara, é sensacional esse filme. Ele mostra ali a vaidade dos generais ali, brigando para poder conseguir cada um o status ali do nome, todas as barreiras, e até o último momento ali, você tem certeza que vai? Eu falo assim, não tenho certeza de nada. Eu só Esse- sei que se não for agora, essa última janela de oportunidade, a gente não tem previsão de outra. É, Outra data, um momento propício para fazer o desembarque. é. E E aí, perguntava até mesmo o aspecto se a terra, a areia da praia suportaria os tanques entrando, o é, desembarque. Cara, é muito legal isso. é muito legal. E muitas vezes, e na maioria das vezes, e quanto mais estrategicamente você vai trabalhando, quanto mais você vai subindo nas posições, mais as decisões vão ficando importantes e menos certeza você vai tendo, né? Claro que você vai se cercando ali de fatos, dados, números, análises, com o objetivo é errar o menos possível, até porque existe muito recurso, tempo, energia investido e ninguém está aqui para ficar botando o recurso fora, né? Mas cada vez mais Exatamente. você vai ter que ter a capacidade, e isso vale, claro, de novo, para a gestão estratégica, a tática operacional, cada vez mais você vai ter que ter a coragem para tomar decisões, mesmo sem todos os fatos claros 100%, né? Cada vez Exato. mais. A decisão precisa ser tomada, E né? E precisa ser como tomada. dizemos, né? É Você melhor um precisa plano de avançar. ação imperfeito executado do que a busca pelo plano perfeito que sempre está no computador, nunca sai do papel. Não E tem nunca jeito. sai do papel. Exatamente. Ô, Fábio, aqui em Minas já tem um ditado, né? Não sei se é em Minas, mas um ditado que eu falo mesmo, que é o uso do cachimbo que deixa a boca torta. Que eu quero falar com isso? A gente sempre acaba aprendendo alguns comportamentos, alguns vícios da nossa jornada que acabam prejudicando. Eu queria perguntar sobre isso para você. Você conseguiu identificar no início da sua jornada, ao longo da sua trajetória profissional, algum desses comportamentos ou vícios que
te prejudicou e como que você fez para trabalhar isso também? Vários, e não é fácil, né? Porque muitas vezes o neófito ele cai nessa armadilha de não ter o gestor o tempo todo ao lado dele. A maioria do tempo ele trabalha sozinho, né? Um pouco mais, um pouco menos, dependendo do momento de cada gestor, mas na maioria do tempo ele trabalha sozinho. Aí a gente passa por uma questão de valores também, né? Por uma questão de valorização, de comprometimento, de engajamento, de entendimento de oportunidade. E sim, é muito fácil a gente adquirir alguns vícios, né? E conforme a gente vai amadurecendo na função, no segmento, a gente começa a perceber, e uns mais, outros menos, e uns mais cedo, outros mais tarde, a grande diferença da execução da tarefa com a visão de negócio. Eu posso fazer 10, 15, 20 visitas no dia e posso vender em nenhuma, né? E ao mesmo tempo que eu posso fazer 15 visitas e vender em 4, 5, 10, não sei, né? Duas, se eu vender em uma, é melhor do que nenhuma, né? Nenhuma. Então a gente tem que estar muito atento para não entrar no automático, e não é fácil. Eu sou propagandista, fui propagandista, né, durante muito tempo. Eu fui promovido a AGD a primeira vez em 2007, então já tinha ele pelo menos 6 anos ou mais de indústria. Então, posso falar de cadeira, né? Porque fui propagandista, sou na essência, mas efetivamente durante muito tempo. É muito fácil você, ao final do dia, ao final da semana, ao final do mês, ao final do ciclo, você perder o brilho, você perder a embocadura, como se diz, você vai deixando as estratégias, né? E a importância também da comunicação e aí da liderança para com o time, do time para com a liderança, você buscar oxigenação para você de fato não cair no perigo do vício, no perigo de você muitas vezes se preocupar apenas com a entrega do número puro e simples. E aí a gente que está na gestão já faz algum tempo, né? Você começa a perceber algumas coisas, né? Alguns profissionais que, puxa, mas o fulano, ele trabalha, ele é um cara que é o famoso pé de boi, né? O cara trabalha tanto e trabalha o dia todo, mas não vem o resultado. O que está acontecendo? A grande questão é, está trabalhando certo, né? Porque às vezes a energia, o tempo, e o tempo é o recurso mais precioso que existe, tempo não é dinheiro, o tempo é vida em todos os aspectos, né? Inclusive no profissional. É, Será que eu estou executando do jeito certo? Né? Porque se eu for no médico e cair no vício e fazer o que todo mundo faz do mesmo jeitinho, no automático, e dá trabalho fazer o que tem que ser feito, dá, eu sei que dá. Dá trabalho executar a estratégia, dá trabalho pedir ajuda para o gestor, para o colega, dá trabalho ir naquele PDV que nem estava, você nem é obrigação tua, mas você pode ir lá porque de repente vai fazer a diferença você ter um relacionamento ali com o farmacêutico, com o gerente, entender se o teu produto está sendo movimentado, se não está, quem são os concorrentes que estão movimentando e por quê. Muitas vezes nem está na tua estratégia isso, né? Mas é isso que talvez vá te ajudar ali a entender o mercado, a cobrar aquele médico, executar a estratégia. E olha que interessante, a gente estava falando da coragem de você convidar, né, quando vem alguém da matriz até trabalhar com você, e se você tem a informação, se você tem o subsídio, se você tem o conhecimento, até contribuir com esse colega da matriz. Olha só, eu tive vários clientes, vários médicos que eu fui, ponto de venda, e você já pensou da gente usar uma estratégia dessa forma, além da que você propôs? E se a gente fizesse também assim? Não talvez em todos, mas vamos fazer um piloto? Muitas vezes, tudo que o cara do marketing, a pessoa da matriz, a pessoa da estratégia quer, muitas vezes tudo que ela quer é um feedback para aperfeiçoar alguma coisa, para entender algum projeto melhor. E se eu sou essa pessoa que posso contribuir de alguma forma, lembra dos patrocinadores internos? Automaticamente eu vou ser lembrado ali na frente. Automaticamente a gente começa a ser percebido e as conquistas, as promoções, elas começam a acontecer de forma natural. Exatamente. É um plantio contínuo, né, Fábio? Porque a colheita vai vir. Se você plantar ou não, vai chegar o momento da colheita. Se você não plantou, não vai ter o que colher. Esse é a grande questão. Você
tem que fazer porque se alguém internamente da empresa não estiver vendo, o mercado está vendo. Você tem que fazer pela sua carreira para se diferenciar como profissional. Não é esperando palmas. Esse é o problema. Eu tenho que fazer porque aquilo pelo qual eu quero demonstrar que eu não sou igual a todo mundo. E o mercado está carente de pessoas que queiram fazer a diferença. O mercado, Elber, está repleto de pessoas que estão fazendo só o básico e muitas vezes nem só o básico. Se você Se mostra estivesse fazendo o básico, é até bom, porque o básico bem feito eu acho que é uma das coisas que mais faltam hoje. o básico bem feito, já é É um maravilhoso, né? diferencial. Já é um diferencial. Se você faz o básico bem feito e ainda mostrando atitude, ação, movimento, interesse, com uma capacidade analítica, uma capacidade propositiva, muito mais do que reativa, naturalmente você já se destaca e já sobe N degraus e vai ali para o ponto do mais alto da pirâmide ali para reconhecimento. Naturalmente, as empresas precisam disso. Aqui todo mundo sabe, todo mundo aqui é da indústria farmacêutica, né? Todo mundo sabe o quão competitivo é o nosso mercado. Não tem bobo nesse mercado. Não E está tem, cada dia não tem mais competitivo, né? cada A dia disputa está mais mais acirrada. cada dia mais competitivo. Então, o que mais as empresas querem e valorizam é essa atitude propositiva, essa atitude de buscar o mais, essa atitude de estar engajado com o propósito, a estratégia da companhia. Essa atitude de, ok, o meu resultado não está bom, o meu mercado é difícil e estou fazendo isso, isso, isso. E preciso de ajuda para isso, isso, isso. E quero apresentar esse plano assim, assim, assado para você, meu gestor. O que mais as empresas querem e valorizam é isso. Exatamente. Isso é fundamental. Uma coisa que eu também observo muito hoje, ô Fábio, é a dificuldade das pessoas de definirem objetivos na carreira de uma maneira geral. O que eu tenho planejado para esse ano, para os próximos 2 anos, daqui 5, 10 anos, um planejamento de carreira para não fazer movimentos que sejam mais do mesmo e não agreguem nada na minha trajetória profissional. Eu vejo isso como um grande diferencial. Você que já passou em diversos casos estratégicos aí, posições de gerência, de liderança, gestor e gestor, como que você define essas metas na sua carreira? Quando você entrou lá atrás, qual que era o seu grande objetivo e a que ponto você viu que poderia chegar um pouco mais longe também? Conta para nós um pouquinho sobre isso aí. Isso é muito legal, Elber. As coisas na minha carreira foram acontecendo de forma muito natural, né? Não que eu não quisesse. Ali atrás, uma das primeiras palavras que nós comentamos na conversa foi sobre a ambição, né? Eu sempre fui um cara de forma saudável, claro, ambicioso, né? E assim, aqui a gente passa por um ponto, né, Elber, de ter uma atenção quando a gente vê algumas pessoas colocando data, por exemplo, até daqui 2 anos eu quero ser gerente, sei lá, nacional, até daqui 5 anos eu quero ser diretor. É preciso que a gente tenha um pouco de atenção e cuidado com isso para que isso não vire uma obsessão, para que isso não atrapalhe o processo, porque existe um processo para. Seja mais maléfico do que benéfico, né? Nessa Exatamente. trajetória profissional. Para que não fique doentio. Você não pode focar pura e simplesmente no resultado final e esquecer do processo. Esquecer de como se constrói, de como se chega lá. Se eu, por exemplo, começar a dizer para mim mesmo, eu quero ser um CEO até daqui 5 anos. O que eu estou fazendo para, né? Primeiro Como eu ponto. estou construindo isso? Então, se o meu foco ficar pura e simplesmente nesse planejamento, eu posso ter uma frustração. São N fatores, as empresas são ambientes complexos, nem sempre depende só de mim. Agora, sim, o planejamento ele é importante e deve existir. E desde que você construa a performance, você construa o caminho, você faça conexões, você seja propositivo, você passe a mostrar para a companhia, para o teu gestor,
que você é um profissional que agrega, que traz resultado, que traz valor, que é importante, você é um agente importante, movimentador, fazedor de resultados dentro da equipe, naturalmente o reconhecimento vai acontecendo e as promoções vão acontecendo. Sim, o diálogo e a comunicação é importante, você precisa dar visibilidade para o teu gestor. Hoje eu sou um representante pleno, eu quero ser um representante sênior e quero ser gerente distrital. Eu sou um representante júnior, quero chegar a representante sênior ou não, quero ser um gerente de produto, quero trabalhar na matriz, quero trabalhar na educação corporativa. Sim, é importante você dar visibilidade para o teu gestor, é importante você ter objetivos, é importante que você busque ajuda muitas vezes para construir esse caminho e é importante que você tenha ação. De novo, né? Tem poder quem age. É importante que você movimente, é importante que você tente, é importante que você mostre engajamento, é importante que você absorva a cultura da empresa. É importante que você esteja em linha. Lembra que a gente falou do sinal da antena? Se o sinal da antena da empresa está vindo para cá, eu preciso mudar minha antena para cá para captar esse sinal. Eu preciso estar em sinergia, em consonância com esse sinal. Eu preciso mostrar para a companhia as minhas habilidades, meus comportamentos, minhas atitudes através de um plano estruturado. Lembra das hard skills? Elas também são importantes. Que curso eu estou fazendo? Qual pós-graduação? Qual curso do Elber que eu estou fazendo? O Elber pode me ajudar. Eu preciso de adquirir mais conhecimento. Ok, agora, quais são as soft skills que eu estou executando, que eu, através do meu autoconhecimento, que eu sei que eu tenho que melhorar? Quais os feedbacks que o meu gestor me deu, que eu estou aproveitando e implementando através de um plano de ação? Quando o meu gestor me dá um feedback, eu acho que ele é meu inimigo, eu acho que ele quer me ferrar, que ele não gosta de mim, ou eu recebo isso como um presente e implemento isso através de um plano de ação para que eu possa crescer e mostrar que eu estou fazendo, que eu absorvi o feedback e que eu estou mudando o meu comportamento. Lembrando, né, Elber, que o feedback é sempre um presente. E presente nem sempre a gente gosta, né? Às vezes o cara ganha Exatamente. um par de meia no Natal, a gente quando era criança era assim, né? Ganhava um par de meia, uma camisetinha no Natal da tia. Puxa, mas eu queria tanto o carrinho de controle remoto, né? E eu ganhei uma camisetinha da minha tia, né? É, ok, eu vou usar a camiseta e tá tudo bem. Talvez do outro tio eu ganhe o carrinho e no ano que vem eu ganhe um brinquedo mais legal ainda. É, eu vou receber esse presente. E o feedback muitas vezes é assim, nem sempre é o que eu quero, né? Agora, é preciso que eu o receba, que eu implemente e que eu mostre que eu estou me movimentando. Exatamente. Esse alinhamento de expectativa que você trouxe aí, Fábio, é fundamental porque ele vai evitar uma frustração na minha carreira. Eu estou entrando agora como rap júnior. Qual que é a chance de em 2 anos eu chegar na gerência nacional? Ela é muito pequena. Pode acontecer? Pode. Só que eu tenho que trabalhar nos aspectos e tenho que ver essa empresa, como é o crescimento internamente. Já teve alguém que chegou próximo disso? O que que eu fiz ao longo da minha jornada para chegar aqui e achar que eu vou ser o cara que vai resolver o problema aqui e vai ser promovido em 2 anos na gerência nacional? Será que eu sou Tudo tão isso bom precisa assim, ter um né? crivo. Exato! Essa observância, esse detalhe de observar minha carreira e alinhar a expectativa, ele é muito importante. Porque a gente tem que ter marcos na nossa carreira, mas eles não podem ser marcos absurdos ou muito acomodados, né? E o É, mais e, importante é aquilo que você está fazendo, como você é, bem trouxe. O que eu estou fazendo para isso acontecer? exato. É, tangibilizar isso, né? Porque querer ser promovido, acho que todo mundo quer. Querer um cargo de liderança, de alta liderança, talvez nem todo mundo, mas muita gente quer. É, vamos aterrissar isso, né? Como que eu tangibilizo? Que caminho eu sigo para? Como que eu chego lá? E aí eu começo a observar as nuances, começo a observar a complexidade do mundo corporativo, né? E a gente comenta sobre a chamada visão de helicóptero, né? Quando eu me dissocio e olho de cima, eu me vejo dentro de um ecossistema, dentro de um ambiente. Como que eu, como profissional, estou dentro desse ambiente? Quais são as minhas conexões? Quais são as minhas entregas? Como estão fazendo os meus colegas? Quem foi promovido fez o quê? Entregou o quê? De que forma? Como é o resultado dessas pessoas? Quais são as habilidades que a empresa está valorizando? O que a empresa espera? Quais são as expectativas da empresa para comigo, da empresa para com
o profissional onde eu quero chegar, né? Se eu quero ser um gerente distrital, por exemplo, o que a empresa espera de um gerente distrital? É importante que eu peça ajuda também para o meu gestor, no meu PDI, para que isso esteja no meu plano de desenvolvimento. E aí, de novo, a importância de eu dar visibilidade, da transparência, né? A importância de eu estar ao Exato. lado do meu gestor, compartilhando os meus objetivos, mostrando o meu plano de ação. E, de novo, eu tenho certeza que tudo que ele quer é isso: é alguém que contribua, alguém que apresente um plano, alguém que traga propostas, que traga negócios e que o ajude, que ajude o time a chegar no objetivo. Exatamente. E lembrando, né? Tudo na vida é bônus e ônus. Você vai ter o bônus de uma gestão, vai ter um ônus. E nem sempre você está disposto a pagar o preço do ônus, porque você só está olhando para o bônus. Então, o propósito daquilo que você quer ele é muito importante, porque não pode ser só baseado no aspecto financeiro, porque ele não é sustentável E não no pode médio e ser um longo prazo. sofrimento. Não pode ser um sofrimento, né, Elber? A gente brinca Exato. internamente que muitas vezes a gente está pensando num profissional, movimentá-lo de cadeira por algum motivo, e a gente tem esse pensamento crítico também. Não pode ser um sofrimento para a pessoa, né? Se for para virar uma doença, se tiver desalinhado com os propósitos dela, não vale a pena, né? Então, e de novo, Perfeito. a importância do autoconhecimento. Eu preciso saber aquilo que faz sentido para mim. E tá tudo bem eu ser um representante de alta performance, que vou ganhar 120% do meu prêmio até eu me aposentar na companhia, tá tudo bem, as empresas querem e precisam de fazedores de resultados. Que bom! Eu tenho certeza que as empresas vão valorizar muito esse profissional. Agora, eu preciso saber onde eu estou, onde eu quero chegar. Exatamente. Não tem cargo de liderança para todo mundo também. Então, precisa do executor experiente ali, né, mesclando com os jovens que estão chegando para equilibrar, fomentar todo o negócio. Isso não tem jeito. As empresas precisam de pessoas com brilho nos olhos, com satisfação em fazer o que se propõe a fazer, independente da função. Para essas Exato. pessoas, sempre vai ter espaço. Sempre. Também concordo. Queria trazer um pouco hoje sobre uma questão que a gente fala muito pouco ainda na propaganda médica, que é a gestão de contas estratégicas. Um relacionamento com contas é fundamental. Muitas vezes a gente acha que isso é só do CAM, em grandes contas, e não vê como que isso pode gerar resultados, como você fala, o entregador de resultados, que é para aquilo que nós, vendedores, somos pagos. Levar dinheiro para a companhia, porque é esse dinheiro que vai fomentar todo o negócio, o investimento em novas oportunidades e o crescimento da companhia. Então, quais são, na sua opinião, os grandes fatores aí de sucesso no gerenciamento de contas para fazer de forma eficiente, gerar resultados consistentes, voltado sobre a ótica do propagandista ali na ponta? O gestor de contas estratégicas, e você é muito feliz quando você traz que o gestor de contas estratégicas ele pode ser o representante no seu setor até o diretor, enfim, passando pelos cargos, né? É, o trabalho da geração de demanda, o trabalho da conquista do receituário, ele deve existir, obviamente, ele é a base do negócio. No final do dia, são as vendas das caixinhas na farmácia que vão trazer o resultado, vão trazer o dinheiro para o caixa da companhia. Legal, todas as empresas precisam disso. Isso é essencial, isso é a vida. A questão é, o que a gente pode fazer a mais? A questão é, como que eu posso entregar valor para os meus clientes estratégicos? Quem são meus clientes estratégicos? Quem são aqueles clientes que multiplicam, que podem multiplicar o meu resultado? Os formadores de opinião, os chamados KOLs, os preceptores, os decisores das clínicas, diretores de clínicas, de hospitais. Quem são aqueles clientes que, a partir do momento que ele percebe valor numa relação com a minha empresa, ele pode multiplicar o meu resultado? E, de novo, isso vale para o representante no seu setor, passando pelo gerente regional de clientes estratégicos, passando pelo nacional, pelo diretor. Então, o trabalho da gestão das contas estratégicas, ele passa por esse pilar importante de entregar valor para um negócio, seja um negócio do teu próprio cliente, seja um negócio para a companhia onde você trabalha. Quando duas empresas, dois agentes se unem com o objetivo de entregar o melhor para o seu cliente e paciente, os dois lados ganham.
Então, a gestão da conta estratégica, ela se fundamenta nisso. Como que eu, olhando para o meu painel, quem são, e aí se eu sou um gerente regional de clientes estratégicos, quem são as minhas sociedades médicas, os meus residentes, os meus preceptores, quem são as minhas clínicas, os meus hospitais, que têm capacidade de multiplicar os meus resultados. Como que eu posso contribuir esses caras, esses decisores, eles têm dores, eles têm desafios. A jornada deles é uma jornada árdua, uma jornada de relacionamento com convênios, com sistema de saúde, com governo, uma jornada de marketing. Como que eu posso estar ao lado desse cliente nessa jornada, né? Como eu, representante dentro do meu setor, quem são as clínicas, os médicos multiplicadores, os médicos relevantes que têm essas dores? Como que eu, além do meu trabalho, que é o básico, eu posso estar ao lado desse cliente, me colocando como uma proposta de ajudá-lo nessa jornada? E naturalmente eu entrego valor e me diferencio, né? A gestão da conta estratégica, ela passa basicamente por esses pilares, né? De você entregar valor para o teu cliente, seja ele em qual esfera for. Exato. E mergulhando realmente na necessidade dessa conta, né? Desse cliente, Exato, porque é um trabalho muito de entender e de levar clareza para ele, porque talvez não está claro. exato. Muitas vezes a gente não toma uma decisão, não é porque a gente não quer, porque a gente não viu benefício naquilo ali para o negócio. E a minha E o, ge- responsabilidade é gerar esse valor. e o cliente estratégico, muitas vezes, ele está tão no automático da função e na escassez de tempo e com um grupo de responsabilidades tão grande, de decisões tão pesadas a serem tomadas, que muitas vezes ele acaba entrando no automático, né? E ele acaba deixando de ter esse olhar, ele, estratégico para com o negócio dele. Então, muitas vezes, quando você traz esse olhar de fora, esse olhar estratégico, para ele, no negócio dele, ele percebe um valor muito alto na tua relação, na tua companhia para com o negócio dele, né? O negócio dele é o filho dele, é aquilo que ele tem um apreço, é aquilo que ele quer ver crescer, desenvolver, ele tem as dores, ele tem os desafios. E quando ele enxerga que alguém pode estar ao lado dele ajudando-o nessa jornada, ele valoriza muito mais e constrói-se uma relação de valor, né? Levando a reboque tudo que a gente quer, que é o resultado no final da conta. Exatamente. O valor que eu vou gerar para aquilo ali, o ganho que ela vai ter, isso é muito importante. É, E com relação à competência, a gente falou sobre vários aspectos aqui ao longo dessa conversa nossa, mas eu queria que você pontasse ali o que que você vê como grandes competências fundamentais para um profissional de sucesso, um profissional de alta performance na indústria farmacêutica. a gente já falou bastante, né, em alguns outros pontos, e eu fui trazendo de forma fragmentada, mas de forma objetiva e resumida. Primeiro é estudar, estudar em todos os aspectos, né? Buscar conhecimento, buscar ajuda. Segundo, o autoconhecimento, no sentido de no que eu sou muito bom, no que eu tenho que melhorar. Terceiro, ousadia, coragem, vai para cima, né? Esteja preparado para. E aí volta no começo. Você estudando, você estando preparado, você estando com uma base boa, isso te dá segurança, isso aumenta a tua coragem para você se expor positivamente, né? Dê visibilidade, invista na comunicação em todos os aspectos, a comunicação verbal, a comunicação escrita, a comunicação oral, a comunicação de apresentação, a comunicação na conexão com as pessoas estratégicas. E aí, estratégicas são todos os colegas, o par ao lado, o gestor, os diretores, o marketing da companhia, a matriz. Invista na comunicação. Dê visibilidade daquilo que você quer, daquilo que você precisa. Peça ajuda, compartilhe, saia do seu quadrado, saia da sua zona de conforto, né?
eu acredito que sejam habilidades que vão te ajudar muito. São características de um profissional que, consequentemente, vai conquistar e vai evoluir. E a gente começa a perceber que as coisas viram um ciclo virtuoso, é um sistema que vai se retroalimentando. Você começa a naturalmente conhecer mais da cultura da empresa e está tudo bem, nenhuma empresa é perfeita, todas as empresas têm os seus desafios e você se engana se você sair da empresa X e for para Y. Lá serão outros problemas, mas lá vai ter Mas também. terão Vai ter problemas. também. É problema diferente, mas lá vai ter. Então, assim, Exatamente. atenção com a cultura da empresa. Será que a cultura da empresa onde você está entrando ou onde você pretende entrar está alinhada com os teus valores? Será que a cultura da empresa onde para onde você pretende se movimentar está alinhado com aquilo que você pensa e como você age? Atenção, porque muitas vezes as pessoas não levam isso em consideração e a chance de dar errado ali na frente é muito grande, né? Então, para o profissional de sucesso, é importante também que esteja atento a esse ambiente, a essa nuance do mercado, e a gente volta para o autoconhecimento, a importância de eu saber onde eu estou e onde eu quero chegar e o que eu tenho que fazer para. Exatamente. Como a gente falou várias vezes aqui, né, Fábio? Oportunidades não faltam, mas há um preço a ser pago para aproveitar essas oportunidades. E é isso que você tem que mostrar para o mercado, que você Muitos, pode resolver o muitos, problema. muitos querem ganhar o salário que às vezes você ganha, ter o reconhecimento que você tem, mas poucos estão dispostos a fazer o que você faz, né? O É preço. simples assim. E isso vale para todas as esferas e não só na indústria farmacêutica, né? Isso vale para tudo. Exatamente, perfeito. Fábio, quero agradecer muito aí a sua participação aqui no podcast hoje, podcast 60, e pedir para você para fazer suas últimas considerações aqui sobre tudo que a gente conversou ao longo desse bate-papo aqui, muito agradável. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, Elber. Como eu disse no início, né? A gente acaba conversando com os colegas, os amigos, de maneira informal, no cafezinho, e muitas vezes você tem que interromper ou numa reunião, enfim, porque o tempo é sempre escasso. Então, quando você me convidou para esse momento, eu falei, puxa, que legal, a gente vai ter pelo menos uma hora aí para bater um papo, para trocar ideias, para eu continuar aprendendo, para eu ouvir também outros pontos de vista. Isso é muito legal, porque a gente evolui junto, a gente cresce junto, né? Obrigado mais uma vez pelo convite. E a dica que eu dou é: tenha brilho nos olhos, queira, se proponha a fazer, se proponha a entregar, a estar disposto, estar disponível, busque o conhecimento, busque evoluir naquilo que você tem que evoluir através do autoconhecimento, invista nas soft skills que fazem toda a diferença. E como diria o Steve Jobs, né? Stay hungry, stay foolish. Continue faminto, continue buscando e aprendendo. Isso aí, o aprendizado é contínuo, não tem jeito, tenha fome, né, de ficar na mesmice, porque o mercado valoriza quem tem. Você pode achar que internamente não está sendo visto, mas sempre alguém está de olho. Isso é o mais Exatamente. importante. E É. oportunidades surgem na carreira. Fábio, obrigado aí pela sua participação, por ter contribuído com a gente e trazer tantas reflexões, insights aí para uma gestão de carreira, para aproveitar oportunidades. Então, obrigado aí, desejo muito sucesso aí na sua jornada profissional. Obrigado a todos. Uma boa noite. E a você, eu peço, né, continue a nos ajudar a levar esse movimento para mais pessoas. Ainda tem muitas pessoas que não conhecem o Ponto de Encontro, então compartilhe, comente, curta aqui esse episódio do Ponto de Encontro e nos ajude a levar esse movimento para mais e mais pessoas. Fiquem com Deus. Fui!